Olá, amigos! A domesticação de animais junto com a agricultura são algumas das principais tecnologias aprendidas pela humanidade e permitiu que a gente desenvolvesse civilizações complexas como temos até nos dias de hoje. Animais como cabras, cachorros, cavalos, vacas, gatos, ovelhas e galinhas são alguns exemplos desses animais. Esse processo aconteceu ao longo de séculos ou até mesmo milênios. Assim, muito se acredita que diversas das espécies domesticadas jamais teriam condições de voltar a sobreviver na natureza por conta da criação humana. É claro que ninguém testou isso na prática, já que abandonar um animal desses no meio da floresta só para ver o que acontece seria um baita de um desperdício. Mas há um lugar no mundo em que isso aconteceu de uma maneira natural. Venha na história de hoje conhecer uma descoberta feita por cientistas nas florestas de Chernobyl que deixaram o mundo inteiro chocado. O evento catastrófico da usina nuclear de Chernobyl aconteceu em 1986, sendo registrado como o maior evento dessa categoria que já aconteceu na história humana. Uma sucessão de erros levaram à explosão de um dos reatores, culminando na contaminação imediata dos ambientes ao redor, assim como a criação de nuvens radioativas que foram identificadas até mesmo em outros países. Aliás, a União Soviética tentou esconder que o acidente aconteceu, mas eles acabaram sendo entregues por radares que identificaram a presença de material contaminado na atmosfera em diversos países europeus. Desde que o acidente nuclear de Chernobyl aconteceu, diversos rumores foram criados sobre o local. Em alguns deles, animais que sofreram mutações se esgueiraram pelas matas. Na realidade, por conta dos elevados níveis de radiação, muitos animais morreram imediatamente após o desastre, já que a sujeira da explosão contaminou quilômetros ao redor do reator. Lá temos até um trecho da floresta que teve todas as suas folhas mudando de cor apenas 30 minutos depois da explosão, por conta da contaminação radioativa. Hoje a situação lá é muito diferente da época. Porém, ainda há muitas regiões em que a presença de radiação é elevada demais para a vida humana. Entretanto, a redução já foi suficiente para permitir que cientistas passassem a estudar mais de perto os efeitos da radiação a longo prazo nos seres vivos presentes na natureza. Talvez o mais interessante disso, por mais irônico que pareça, é que esse é o primeiro lugar no mundo que podemos estudar como a natureza se transforma em um local que a humanidade deixou de ter presença. Chernobyl, por conta disso, se tornou um berço para a vida natural, sendo praticamente um santuário para as espécies que vivem ali. Porém, por outro lado, também temos animais por lá que possuem indícios de terem se tornado radioativos, como por exemplo os javalis, que ficaram super agressivos por conta dos efeitos da contaminação e chegaram a atacar pessoas que se contaminaram no processo. Até o momento acreditava-se que era impossível viver sob radiação, e a natureza dali mostrou o contrário. O problema é que muitos desses animais estavam cheios de mutações, sendo que a grande maioria deles teve o seu tempo de vida afetado drasticamente. Apesar disso, grande parte dos animais de lá passou a ter uma vida pacífica, sendo que a ideia de transformar o local em uma zona de preservação ambiental se tornou muito popular nos últimos anos. O mais engraçado é que lá há espécies até mesmo que já haviam sido declaradas extintas. Isso mesmo, elas foram encontradas lá depois de todos os outros do planeta terem desaparecido, trazendo a sua espécie de volta para a existência. Um exemplo dessas espécies são os cavalos Przewalski, onde os últimos 20 sobreviventes se encontram atualmente dentro da zona de exclusão da cidade. Porém, conforme eles passaram a ser acompanhados desde que foram encontrados, sua população mais do que triplicou. Entretanto, independentemente do perigo, os caçadores ainda são muito presentes na região, já que o santuário se torna um local perfeito para conseguir algumas espécies raras. Desse modo, com as pesquisas desenvolvidas em Chernobyl e o retorno de pessoas caçadoras,
muitos cientistas chegaram à inevitável conclusão: a humanidade é mais prejudicial para o ambiente do que a própria contaminação radioativa. Isso porque, desde que o acidente aconteceu, a natureza na cidade apenas tem se desenvolvido cada vez mais, com animais aprendendo a se adaptar à vida de contaminação. Entretanto, depois de todos esses anos de isolamento, o maior perigo que esses animais estão enfrentando hoje é o retorno da atividade humana na região. Assim, nos últimos anos, a atenção da comunidade internacional em preservar aquele ambiente como está tem crescido mais e mais. Uma pesquisa que propiciou esse pensamento foi feita recentemente. Ela demonstra a influência da presença humana na natureza de forma prejudicial, como jamais imaginaríamos. Isso porque essa pesquisa acompanhou um rebanho de gado que havia sido abandonado por um dos fazendeiros da região quando ele teve que deixar a sua casa. Esses bandos não se comportavam como animais domesticados, sendo muito mais parecidos com rebanhos de animais selvagens, como bisões, do que como vacas, como conhecemos. Os cientistas passaram a analisar o comportamento e estilo de vida desses animais, comprovando que eles se adaptaram por completo ao estilo de vida na natureza, vivendo até melhor do que estavam anteriormente. Assim, por mais que a humanidade tente se convencer da sua importância para o desenvolvimento dos animais domésticos, acredita que eles se tornaram dependentes da gente. No entanto, o que essa descoberta nos mostrou é que bastam apenas poucos anos para que esses animais se adaptem à vida sem nós. Desse modo, meus amigos, nós devemos repensar muito sobre a nossa posição em relação à natureza, já que precisamos deixar de ser mais tóxicos do que um acidente nuclear antes que seja tarde demais.